Cordiais saudações, dependendo do fuso horário que esteja a acompanhar este programa. Depois de tanto tempo de espera, chegou o momento mais esperado por todos nós, o podcast Enfermagem em Foco, um programa voltado para ensinar, informar e educar os profissionais de enfermagem, além de contribuir para o desenvolvimento profissional de todos aqueles que estão dispostos a aprender. Eu sou a Milde Alexandre, estarei consigo durante 45 minutos, seguido de perguntas e respostas. E o nosso convidado para a estreia deste programa é o presidente do Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda, Dr. Nelito Lopes Barros. Ele que nos vai falar sobre o tema, o impacto do podcast Enfermagem em Foco na vida dos profissionais e estudantes de enfermagem. Olá, doutor, boa tarde. Boa Seja tarde. bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de começarmos com a apresentação do nosso tema, é importante dizermos que o Dr. Nelito Lopes Barros é o presidente do Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda, é PhD em enfermagem, mestre e especialista em gestão hospitalar e docente universitário. Que currículo, doutor! São apenas perfis acadêmicos. Muito bom, é uma inspiração para nós. Doutor, o Natal acabou de passar. Como é que correu o Natal do doutor? O Natal correu muito bem, em companhia da família. E espero que todos os enfermeiros e estudantes de enfermagem também tenham passado um bom Natal na companhia da família. E que o novo ano venha ali com muita prosperidade, muitos desafios, muitas oportunidades. E que haja melhoria das condições, tanto de vida como financeira, de todos os profissionais e estudantes de enfermagem. Acreditamos que com essas palavras será assim, doutor. O doutor vai nos falar sobre o impacto do podcast Enfermagem em Foco na vida dos profissionais e estudantes de enfermagem. Doutor, gostaríamos de entender como surgiu a ideia de criar o podcast Enfermagem em Foco e qual era o objetivo inicial do projeto. Pronto, o projeto Enfermagem em Foco, ele nasce no âmbito do nosso programa de ação, que nós partilhamos com todos os profissionais e estudantes de enfermagem na altura da nossa candidatura, onde entre a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, nós definimos a inovação, trazer a inovação dentro da classe da enfermagem. E o podcast hoje é um meio de comunicação muito usado por várias entidades, tanto particulares como organizações, né? E nós não poderíamos ficar de trás. Estamos a trazer um podcast para trazer uma informação que possa melhorar cada vez mais a comunicação entre a organização, que é a Ordem dos Enfermeiros de Angola, nós, enquanto Conselho Provincial da Ordem dos Enfermeiros, que representa, né, a Ordem a nível da província de Luanda, trazer uma comunicação mais estreita, uma comunicação mais eficaz entre esta organização, né, que é a Ordem dos Enfermeiros, representada em Luanda, e os estudantes profissionais de enfermagem, tanto em matéria dos aspectos que estão associados à própria organização, assim como também em termos de inovações que vão surgindo dentro da própria profissão, e também trazer novos conhecimentos, né? Partilhar conhecimento, experiências profissionais. Então, esse podcast vem também para facilitar o processo de valorização da própria classe de enfermagem junto à comunidade. Doutor, de que forma o doutor enxerga o futuro da enfermagem em foco? Este programa Enfermagem em Foco, que hoje nós estamos a começar, né? Estamos a fazer a abertura pública desse programa. Eu enxergo este programa como um programa mais inovador de todos que a Ordem dos Enfermeiros já desenvolveu. E também enxergo esse programa como uma experiência que será também para outras organizações profissionais em criarem um programa semelhante que poderá facilitar a comunicação com os seus membros. Portanto, eu enxergo que dentro de curto, médio e longo prazo, esse será um dos programas mais ouvido, mais visto
e que seja um programa que possa contribuir positivamente para a saúde pública em termos de comunicação, educação e empoderamento da população em matéria de saúde. Nenhuma das outras ordens tem um podcast. De facto, é mesmo uma inovação que o Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda trouxe para a sociedade. Como o doutor avalia a importância do compartilhamento das experiências e conhecimentos por meio do podcast Enfermagem em Foco na valorização e reconhecimento da profissão de enfermagem? Uma pergunta pertinente. Na verdade, a nossa vida ela é construída de partilha de experiência entre gerações. Nós que estamos aqui hoje somos a terceira geração da enfermagem. Na verdade, houve uma primeira geração, que é a geração que trabalhou na legalização da enfermagem. Sabemos todos nós que antes não havia uma ordem dos enfermeiros. E graças ao trabalho de uma equipa vasta, que foi liderada pela doutora Teresa Vicente, que todos nós conhecemos, que conseguiu trazer o estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, a partir do momento que a enfermagem ganhou o estatuto, essa experiência foi partilhada para outra geração, que é a geração do doutor Luvoalo, que estruturou a enfermagem junto do doutor Adão e outros presidentes dos conselhos provinciais a nível de todo o país, que entraram na fase da estruturação e da massificação da informação sobre a ordem dos enfermeiros. E nós, que somos a terceira geração, temos o desafio de concluir o processo de estruturação da ordem, criar estruturas que possam vir a acolher as diferentes atividades que a ordem dos enfermeiros possa desenvolver para os seus membros e para a sociedade de uma forma geral. Assim como também nós temos o desafio de desenvolver a enfermagem, tornar a enfermagem cada vez mais uma profissão valorizada, reconhecida pelo seu mérito, pela ciência que ela pratica no seu exercício, pelo cuidado do ser humano, e que ela atinja os patamares que ela merece, porque é das profissões que está presente na vida de qualquer ser humano, desde o nascimento até a morte. Daí que esta partilha de experiência entre as gerações e os diferentes profissionais experientes que nós poderemos convidar, e eu acredito que poderão convidar diferentes profissionais, entidades da classe de enfermagem que estarão cá, podermos partilhar experiência que poderão contribuir positivamente para o engrandecimento e o desenvolvimento cada vez mais melhor da classe de enfermagem em Angola. Projeto lindo, programa lindo, e desde já parabenizar por essa iniciativa, doutor. Acredito que todos nós devemos ter essa qualidade de inovação, essa qualidade de incentivar as pessoas a trabalharem em prol do desenvolvimento, em prol da nossa sociedade. E de que forma, doutor, concernente a algumas pesquisas, podemos constatar que os estudantes e profissionais de enfermagem receberam com alegria esse podcast de Enfermagem em Foco. E gostaríamos de saber do doutor de que forma irá influenciar a tomada de decisões e a resolução de problemas enfrentados pelos profissionais de enfermagem no seu dia a dia do trabalho. Este podcast ele poderá contribuir muito para o impacto social e para também os profissionais de uma forma geral, porque aqui serão debatidos diferentes temas, tanto temas educativos, que versarão sobre a prevenção de doenças, promoção da saúde, no âmbito da saúde pública. Também poderemos discutir aqui temas de inovação em saúde, temas de empoderamento da população em termos de matéria de saúde, aqui aumentando cada vez mais a literacia em saúde. E este podcast, de uma forma geral, acredito que terá um impacto positivo na nossa vida. E ainda bem que foi bem aceita, porque hoje a maior parte de nós e dos profissionais assistem menos televisão, estão mais nas redes sociais, e estão mais na internet.
E este programa nos traz essa oportunidade de partilhar conhecimento, novas tecnologias que vão surgindo, que nós podemos implementar nos cuidados à população. E nós faremos de tudo para que este programa venha a ser útil, tanto no processo de aprendizagem, porque teremos aqui especialistas que poderão trazer temas inovadores, e que aqui se tornou um palco para quem estiver do outro lado de aprendizagem das novas tecnologias, das novas publicações científicas. Portanto, esse podcast traz essa vantagem em termos de informação, comunicação para os profissionais de saúde, de uma forma geral, especificamente aos profissionais de enfermagem e estudantes de enfermagem. Doutor, os nossos internautas deixaram-nos uma mensagem para procurar saber como a enfermagem em foco irá colaborar para a construção de uma comunidade de enfermagem mais engajada, colaborativa e atualizada. Essa é uma das missões que nós, enquanto Conselho Provincial da Ordem dos Enfermeiros em Luanda, temos, de trazer a coesão na enfermagem. E nós, desde o início, assumimos o lema de que todos juntos fazemos a enfermagem crescer. E é nesse pensar, nessa forma de estar e ser, que nós queremos que essa coesão exista. Porque ninguém consegue desenvolver grandes objetivos, ninguém consegue alcançar grandes metas dentro da classe de enfermagem isolado. Ou seja, a Ordem dos Enfermeiros não pode trabalhar isolado, precisa trabalhar com o sindicato, porque em matérias de reivindicação, quem tem a legitimidade de representar os profissionais de enfermagem é o sindicato. Precisa colaborar com a ANEA, porque é ela que vai promover eventos científicos, eventos de solidariedade, e junto à Ordem dos Enfermeiros, que versa pela regulamentação do exercício da profissão e a fiscalização, a necessidade de haver uma coesão entre as lideranças em termos de pensar na classe, no crescimento da classe. E nós, com esse podcast, queremos trazer isso. E eu acredito que nos próximos programas poderão ser convidados entidades, por exemplo, do sindicato, né? Representantes do sindicato, representantes da ANEA e de outras organizações profissionais para estarem aqui e partilharem experiência que vivem dentro das organizações e partilhar a importância da coesão da classe de enfermagem, que todos os profissionais estejam coesos para que cada vez mais a enfermagem atinja os seus objetivos e atinja a meta que almeja, né? Que já vem nessa luta há bastante tempo. E quais são as metas, doutor, que o podcast Enfermagem em Foco pretende alcançar? Uma das metas é melhorar a comunicação, como eu já disse anteriormente. Há muitas atividades, existem várias atividades que são desenvolvidas pela Ordem dos Enfermeiros, que os profissionais de enfermagem e os estudantes não sabem, não conhecem. E o podcast, por ser uma ferramenta que vai permitir a partilha nas redes sociais e não só, terá um impacto positivo porque todos beneficiarão dessa informação. Então, em termos de meta, nós queremos melhorar a comunicação, ou seja, tornar a comunicação mais eficaz. Em que os projetos que forem desenvolvidos poderão ser partilhados aqui, as oportunidades que forem criadas dentro da Ordem dos Enfermeiros poderão ser partilhadas aqui, e que também os profissionais passam a conhecer melhor a sua ordem, porque ainda muitos vivem como se estivessem em Angola, mas que não existe quem organiza a enfermagem. E realmente existe a Ordem dos Enfermeiros, a Ordefa, que trabalha bastante para regular a classe de enfermagem e fiscalizar. Então, aqui, neste podcast, Enfermagem em Foco, nós podemos partilhar as experiências que temos vivido em termos de fiscalização, tanto do exercício da profissão a nível das unidades hospitalares, assim como também a fiscalização em matéria de ensino. Sabe-se que hoje há uma proliferação de escolas.
E a Ordem dos Enfermeiros é uma das entidades da classe que tem trabalhado muito para paralisar essa massificação da formação sem qualidade. Então, o podcast poderá nos ajudar a alertar a população, porque tem muitos jovens que têm sido vítimas de inscreverem-se em escolas que não têm todo o processo da legalização constituído, e no final do processo de formação que percebem que estavam numa escola que não tem um processo legal para o exercício do ensino e enfermagem. Doutor, desculpe por cortá-lo. Falando sobre a fiscalização, temos constatado que tem algumas instituições que dão cursos de enfermagem de 6 a 2 anos, 1 ano de enfermagem. A fiscalização também está a trabalhar para a paralisação destas instituições? Exatamente. Hoje, já não, em termos legais ou por outras formas, não é permitido a formação em enfermagem com um tempo inferior a 3 anos ou a 4 anos. E todos esses que têm promovido essas formações de curto prazo têm sido atuados. O nosso órgão fiscal do Conselho Provincial de Enfermagem tem identificado sempre esses prevaricadores. E sempre que são identificados, temos trabalhado com a polícia, o SIC, no sentido de atuar e serem apresentados junto ao tribunal para a restituição da legalidade. Então, aconselhamos a quem, neste momento, tem a intenção dessa prática de ensino ilegal, não é, para que pare, porque as autoridades não estão a dormir. Então, e alertamos já também aos jovens para não aceitarem e não caírem na cilada de que é um processo legal realizar uma formação de 1 ano e 6 meses, de 6 meses e 3 meses. É ilegal. Então, em caso de dúvida, devem consultar a Ordem dos Enfermeiros. Ele tem toda a ferramenta de alertar a população para conhecer as escolas legais. Nos próximos tempos, porque lá podemos tornar público as instituições que neste momento o Estado angolano considera legais para o exercício do ensino da enfermagem no território angolano. Compreendido, doutor. Voltando agora para o nosso tema. Quais são os desafios enfrentados na produção do podcast Enfermagem em Foco e como a equipa responsável supera essas dificuldades para continuar oferecendo um conteúdo relevante e de qualidade aos ouvintes, uma vez que todo projeto para ser implementado deve passar por uma verificação? Como a equipa do podcast Enfermagem em Foco conseguiu ou está a responder às situações colocadas ou às responsabilidades colocadas pela equipa ou pela direção executiva do Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda? A equipa que desenvolveu esse projeto é uma das equipas excelentes que nós temos no Conselho Provincial de Enfermagem. É uma equipa que logo que nós apresentamos esse desafio, acataram o projeto rapidamente e conseguiram em pouco tempo desenvolver aquilo que seria a estratégia do desenvolvimento do projeto, traçou-se orçamento e foram atrás dos meios que estamos aqui a ver, né? Esse ambiente bonito demonstra objetivamente, de forma clara, não é, sem dúvida, a qualidade do trabalho que foi prestado por essa equipa. Que essa equipa foi constituída principalmente por si, não pode esquecer, que foi uma pessoa que idealizou bastante, que criou as ideias fundamentais em termos de construção, também pela formação que tem, né? Licenciada em Ciências de Comunicação, sim, e ajudou bastante. As suas ideias foram aceitas rapidamente pela direção executiva, porque estavam muito bem estruturadas. E os colegas que estão por detrás dessas câmaras também trabalharam bastante. Técnica. O Edmilson e o Ailton. Esses são os nomes mais famosos dentro da organização. Então, tudo isso que estamos a observar é graças ao engajamento dessa equipa, que perdeu algumas noites para organizar tudo. Agora que estamos aqui, parece que é tudo fácil,
mas lá por detrás eu vi o esforço e a dedicação que cada um manifestou. Na verdade, eu digo que eu sou abençoado por Deus, porque tenho equipas que permitem olhar nas metas que nós definimos para o quadriênio 2024 e 2028 do nosso mandato para executar os projetos que nós nos propomos. Por isso, eu só tenho a agradecer por essa equipa e dizer que a enfermagem em Luanda fica em dívida dessa equipa, que muito tem feito para o engrandecimento da classe de enfermagem, até porque não são enfermeiros, mas trabalham para a enfermagem com muita satisfação e muito gosto. Podemos observar que a direção executiva do Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda vela muito em trabalhar com os jovens. Acreditamos que a maioria dos funcionários do Conselho Provincial são jovens. Por que a escolha de jovens para essa organização, doutor? Porque a juventude é a força motriz de qualquer desenvolvimento. Você não pode se desenvolver sem jovens. Nós temos experiência grande dos nossos antecessores, nossos mais velhos, né? Vamos dizer mais velhos em termos positivos. Temos muita experiência e os mais velhos eles são mais muito racionais e procuram muito assertividade. Não quer dizer que os jovens não são, mas para fazer alguma coisa os mais velhos refletem bastante, são um pouco burocráticos. E os jovens têm uma energia positiva. Vamos fazer? Vamos. Por todos exemplo, juntos aqui, fazemos a todos enfermagem juntos crescer. fazemos a enfermagem crescer. E eles responderam rápido a esse slogan. Todos juntos fazemos a enfermagem crescer. E eles adotaram. Com essa juventude, nós estamos conseguindo realizar os objetivos da ordem, que na verdade são idealizados pelos mais velhos. E os jovens executam. E tem sido uma experiência positiva. E ainda bem que nós apostamos nos jovens dentro da nossa organização e esses jovens têm mostrado resultados que a enfermagem tem a agradecer. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Estamos satisfeitos com a explanação do doutor. Doutor, em sua opinião, qual será o principal impacto do Enfermagem em Foco na formação e no desenvolvimento profissional dos enfermeiros, ou seja, dos estudantes da área? Neste caso, só os estudantes. Um dos principais impactos do podcast, que tem mais uma vertente de informação e comunicação, é que algumas dúvidas que se geravam à volta da enfermagem serão sanadas aqui. Será um palco onde os profissionais terão oportunidade de esclarecer algumas dúvidas que eles têm, tanto na escolha da profissão, porque há muitos jovens que querem fazer enfermagem, mas não conhecem a enfermagem. A enfermagem que conhecem é aquela que têm ouvido. Neste programa terão a oportunidade, através das nossas páginas, fazer algumas perguntas e neste programa serão esclarecidas. Ou seja, um dos impactos positivos que poderá trazer em termos tanto da vida formativa dos profissionais de enfermagem, assim como no exercício da profissão, é a comunicação. Porque a comunicação é a principal ferramenta de qualquer organização. E a maior parte dos conflitos organizacionais e interpessoais acontecem por falha da comunicação. Então, melhorando a comunicação na enfermagem, pode ter certeza que a enfermagem tem força para muito mais. E eu acredito que com este programa, a nossa comunicação com os enfermeiros poderá melhorar bastante. As dúvidas, e aqui este programa é aberto, e espero que assim seja, no sentido de que cada um terá a liberdade de manifestar a sua ideia, dentro do respeito, né, dentro da ética profissional, manifestar as suas ideias, as suas inquietações e terá o direito de ser informado, que é um direito que muitos não têm, de ter informação concreta. Por exemplo, alguém quer tratar a carteira profissional, muitas vezes não tem informação detalhada como proceder e pode cair na cilada de encontrar alguém de má fé, aplicar alguns valores que não têm a ver com
as tabelas, por exemplo, estipulada pela organização e ser burlado. Mas, a partir desse programa, terá a oportunidade de informação, questionar, e eu acho que isto poderá contribuir positivamente, tanto para o profissional que está no hospital ou está num centro de saúde, em termos de se comunicar com a sua organização, assim como também com outros profissionais, assim como também para o estudante. E o estudante não poderá apenas beneficiar da informação, mas também poderá aprender bastante com esse programa. Neste caso, doutor, os estudantes também poderão contribuir ou participar do podcast Enfermagem em Foco, poderão ser convidados também? Exatamente. Aqui, e lembrar que, por exemplo, nós temos organizações bem estruturadas dos estudantes. Nós temos a ANE, que é a Associação Nacional dos Estudantes de Enfermagem, e temos outras associações de enfermagem. Esses líderes poderão passar por cá para falar um pouco dos projetos, o que os jovens estudantes pensam sobre a enfermagem, o que gostariam da enfermagem, o que podemos fazer juntos, porque todos juntos fazemos a enfermagem crescer. Todos juntos fazemos a enfermagem crescer. Com o podcast Enfermagem em Foco, doutor. Ou seja, como o podcast Enfermagem em Foco irá contribuir para o desenvolvimento profissional, o doutor já respondeu. Quais foram as principais razões que levaram a implementar e apostar no podcast Enfermagem em Foco? E como vai impactar a prática clínica e o aprendizado dos ouvintes, doutor? Pronto, esta questão associa-se com uma das questões anteriores, a questão do impacto deste programa, tanto no exercício da profissão, assim como na formação. Eu dizia que neste programa vamos discutir temas inovadores, vamos discutir ciência, vamos discutir também as questões de políticas públicas. Doutor, também teremos emissões especiais em que teremos algumas formações no podcast? Algumas demonstrações. Poderemos convidar especialistas para demonstrar alguma técnica nova, né? Então, o especialista virá para cá, poderá demonstrar essa técnica a todos os profissionais de enfermagem que poderão beneficiar desse conhecimento. Então, nós consideramos esse um impacto positivo. E com o telemóvel, cada um poderá olhar para o seu telemóvel e acompanhar o programa e assistir, observar as novas técnicas, as inovações em saúde e desenvolver o seu know-how. Porque não temos outra forma de tornar a enfermagem cada vez melhor se não tomarmos muito chá. Esse chá que é o C do conhecimento, o H de habilidade e o A de atitudes. E eu tenho dito, não basta o chá, também preciso ter a chave. A chave que abre todas as portas. Essa chave é o C do conhecimento, o H das habilidades, o A da atitude, o V de valores, temos que ter valor, e o E de ética. Não basta fazer, é preciso ter ética. Então, essa chave é a chave que abre todas as portas. E a chave do sucesso. Então, quem se reveste de conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética, tem tudo para progredir. E a enfermagem tem tudo para progredir se cada um carregar a sua chave. O Conselho Provincial de Enfermagem de Luanda, neste caso, está sempre com a sua chave, não é, sempre doutor? Com a sua chave. Se não fosse a chave, nem esse podcast devia existir. Então, esse podcast já é demonstração de que nós estamos com a chave pronta para abrir todas as portas. Prontas para abrir todas as portas. Doutor, as pessoas têm muita dificuldade, né? Temos constatado que as pessoas têm muita dificuldade em pagar uma formação, em pagar a universidade, em pagar conhecimento. Com acesso fácil e gratuito ao conteúdo do Enfermagem em Foco, irá beneficiar os profissionais e estudantes de enfermagem, especialmente aqueles que têm dificuldades a esses cursos? Sim, o Conselho Provincial da Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Enfermeiros, que é dirigida pelo nosso digníssimo bastonário, o professor mestre Eduardo Lambo Cayangula, uma das metas do programa de ação, tanto da Direção Executiva Nacional, que nós, enquanto Executivo Provincial, também temos que respeitar essa hierarquia, é a formação. E, em termos de formação, nós poderemos promover
formações de curto prazo, essas serão desenvolvidas pela Ordem dos Enfermeiros. Recentemente, a Direção Executiva Nacional fez um concurso de formação de diferenciação, onde muitos jovens, muitos profissionais participaram que estão a beneficiar ou poderão beneficiar dessa formação no sentido de capacitação. E por além dessas formações de curto prazo, vai se abrindo oportunidades também de formação na área de enfermagem, de especialização. Recentemente, o Ministério da Saúde abriu o programa de especialização que vai até 2017, 2018, onde prevê-se formar cerca de 36 mil profissionais. Destes, 9 mil são profissionais de enfermagem. E destes 9 mil, recentemente, o Ministério da Saúde fez o primeiro concurso dos profissionais que trabalham no Ministério da Saúde para que participassem numa das especialidades que está a ser ofertada. Então, nesse podcast, nós podemos partilhar essas informações de forma detalhada, até porque há muitos burladores que podem surgir, essas informações do Ministério da Saúde também, que criam oportunidade para os enfermeiros poderem especializar-se. Assim como também há programas, a Ordem dos Enfermeiros, dentro do processo da internacionalização, tem parceria com universidades internacionais, falo do Brasil, Portugal, onde tem aberto bolsas de estudo. Neste programa, sempre que se abrir o edital, nós podemos partilhar esse edital para que os profissionais possam concorrer e beneficiarem, então, de uma formação, uma diferenciação na área de enfermagem. Falando em bolsas de estudo, doutor, que a Ordem dos Enfermeiros proporciona a todos os profissionais, vimos que o doutor estava a ser ou foi vítima dessas situações de uma burladores. Positiva, né? Dos burladores. Vimos que criaram uma página dizendo que o doutor, neste caso o doutor Nelito Lopes Barros, está a fornecer bolsas de estudo. Como é que o doutor pode nos esclarecer essa situação? Esta é a importância desse podcast. Esse podcast vem para ajudar a esclarecer essas situações. Há várias páginas falsas que vão sendo criadas. Recentemente vi também que foi criada uma página falsa do presidente honorário, o doutor Adão Chumuange, como pessoa que facilita o processo de fornecimento de bolsa de especialidade. Então vai se criando essas páginas falsas. E nesse podcast, de forma específica, poderemos partilhar essas informações para alertar a nossa comunidade dos profissionais de saúde e os estudantes para não caírem nessa cilada das páginas falsas que são criadas. Eu recentemente vi que foi criada mais uma página falsa minha no TikTok, com o nome completo e a minha fotografia oficial. E depois o doutor está sempre no TikTok, é mais fácil os burladores estarem aí para controlar todos os movimentos do doutor. Mas é fácil para quem presta atenção identificar uma página falsa, por causa do número de seguidores. Por exemplo, eu vi recentemente aquela página, ele já atingiu em pouco tempo 280 seguidores. E a minha página tem milhares de seguidores. Então, é fácil você identificar uma página falsa, tendo em conta só pelo número de seguidores, já consegue identificar facilmente uma página falsa, porque eu já estou na rede social há bastante tempo. Então, se encontrar uma página com menos de 1000 seguidores, não é minha página, é alguém que está a criar uma página falsa. Conseguiram resolver a situação, não é, doutor? Sim, está resolvida. Graças a Deus, é o mais importante. Doutor, as questões terminaram. Acredito que o nosso público estão satisfeitos com tudo aquilo que o doutor acabou de nos dizer. Vamos agora para um momento mais descontraído. Aquele momento que o doutor vai nos falar de ti. Queremos conhecer mais do doutor. Nos apercebemos que o doutor esteve no Brasil a cumprir um propósito que é o doutoramento do doutor. Doutor, gostaríamos que nos falasse sobre esse processo da vida do doutor. A minha vida tem uma história longa, mas podemos nos focar na minha vida profissional ou acadêmica, pelo menos. Só acadêmica. Não tem problema. Academicamente, doutor, em formação de enfermagem, eu passei todo o ciclo de formação de enfermagem. Eu sou dos profissionais que
a primeira formação que fez foi na altura, que já está extinta, é a formação de técnicos básicos de enfermagem. Esta formação durava 2 anos e 6 meses. E era full time. Nós entrávamos às 7 e saíamos às 17h55, às 18 horas. Doutor, nesta altura, gostaríamos que o doutor falasse em termos mais fáceis para podermos entender full time. O que é que significa, doutor? O dia todo. De manhã às 7 e sais às 17, quase 18 horas. Ou seja, passava quase todo o dia na escola. E esse curso era realizado durante 2 anos e 6 meses. Eram 2 anos de teorias práticas na escola e depois tínhamos 6 meses de estágio no ambiente hospitalar. É uma das formações em enfermagem que eu digo que aprendi mais técnicas de enfermagem. Porque aquele é um curso técnico, básico, mas que era ainda produzido como se fosse a escola da Florence Nightingale. Quais são as técnicas que o doutor aprendeu? Todas as técnicas de enfermagem que hoje nós podemos falar, todas elas eu aprendi nesta formação. Doutor? Como quais? Cite só aqui desde algumas. Desde as mais simples, que é a administração de medicamento. Quando falo de administração de medicamento, pode ser por vias parenterais, vias enterais. O que são vias parenterais? São as vias intramuscular, endovenoso, intradérmica. E as vias enterais, via oral, né? Administração de medicamento por via oral e retal, essas vias todas. E também técnica de enfermagem, como a algaliação, tanto cateterismo vesical, não é? Assim como também sondas nasogástricas, todas as técnicas de enfermagem que se podem pensar. Essa foi uma matéria de aprendizagem da formação básica de enfermagem. Mas como não fiquei satisfeito apenas com a formação básica, decidi, na altura, a formação básica, você fazia os 2 anos e 6 meses, quase 3 anos, mas não aumentava o nível acadêmico. Você entra com a 8ª e sai com a 8ª classe. O que aumenta é que você sai dali profissional. Então, era uma das formações em enfermagem que agregava muito valor e muito conhecimento teórico prático. Após essa formação, eu fiz o curso médio de enfermagem, que é o curso técnico de enfermagem, que são 4 anos, na altura, 4 anos e 6 meses. Fiz no Instituto Médio de Saúde Comandante Bula, no BIE. Foi lá onde eu fiz a formação média. Após a formação média, também não fiquei satisfeito. Quis aumentar o meu conhecimento, fiz a formação superior no antigo ISE, que era Instituto Superior de Enfermagem, hoje é ICISA, é Instituto de Ciência e de Saúde, da Universidade Agostinho Neto. Foi lá onde eu fiz a licenciatura em Ciência de Enfermagem. Após a licenciatura, não parei, fiz mais 2 mestrados, um vocacionado à área de gestão hospitalar, fiz especialização na área de gestão hospitalar e também, como queria entender muito o comportamento humano, fiz um mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações. Mas com essas formações... Por que o doutor queria entender o comportamento humano, doutor? Porque a chave de todo o processo comunicacional, todo o processo comunicacional, tudo que se quer de interação entre os seres humanos, é preciso entender comportamentos, é preciso entender personalidades. Por isso que um dos grandes desafios que os líderes têm é conhecer os seus liderados. E conhecer o seu liderado é você conhecer a sua personalidade. Porque cada um, de acordo com a personalidade que ele tem, ele age diferente. E o líder que não conhece a sua equipa, não conhece as diferenças de personalidade de cada um, choca. E daí que essa formação em Psicologia do Trabalho e das Organizações me ajudou a entender bastante o comportamento humano e a entender os enneagramas. Por exemplo, existem 9 enneagramas humanos e há quem não conhece nenhum, não é? Doutor, há quem conhece pelo menos 3, doutor. Por exemplo, existem pessoas que são consideradas, em termos de personalidade, que são chamados sanguíneos. Existem aqueles que são considerados sociáveis, que é a característica que você tem. Simpática, facilmente se comunica com as pessoas. E existem pessoas mais extrovertidas, porque a sua personalidade falam menos, e essas pessoas são mais objetivas. Então,
essas diferentes personalidades, essa forma de ser, também é preciso ser entendida no convívio social. Ou seja, para conviver bem com o outro, você tem que perder um bocado do que tu és, porque senão não consegue se relacionar com o outro. Por exemplo, se você é muito metódico, há pessoas que são metódicas, a forma de ser. Ou seja, se você chega a uma reunião e propõe um tema, os metódicos, a primeira coisa que te perguntam é quando é que isso vai se realizar, quanto é que vamos precisar. Eles são metódicos. Então, há, por exemplo, líder que começam a incomodar-se com as perguntas. Mas não, existem pessoas de personalidade metódica, que quando você traz um tema, eles já começam a fazer cálculo, vai ser quando é que vai se realizar, quanto vamos precisar, quem vai participar, já começam a realizar perguntas. Então, entender as personalidades humanas e os comportamentos humanos facilita a relação e a construção de uma equipa mais coesa e melhor comunicativa. Portanto, a eficiência e a assertividade na comunicação tem a ver com entender o outro e a diferença. Personalidades sanguíneas, doutor. O doutor falou sobre personalidades sanguíneas. Gostaríamos de entender mais sobre isso, doutor. São pessoas que têm um tipo de comportamento que são muito mais reativos. Eles são mais reativos. E essa forma de manifestação social, há quem tiver uma personalidade diferente, ele pode achar como essa pessoa uma pessoa ruim, mas não, é uma forma de ser. Por isso que, em termos de relações humanas, é importante entender as diferentes personalidades. Pode vir ser um tema, vir aqui abordar sobre personalidades humanas, como é que isto pode influenciar na relação entre pessoas. Nós podemos abordar um tema específico, porque hoje os conflitos surgem por causa de não entender as diferenças humanas, e esse tem sido o caos. Não entender a diferença de você e o outro. Nós queremos que o outro seja aquilo que eu sou. E não é possível. Cada um é aquilo que é. Porque isso causa frustrações depois, não é, doutor? Criar expectativas sobre alguma pessoa que a construção daquela pessoa tem uma limitação. Por exemplo, há líderes que colocam desafio a pessoas que aquele desafio não é compatível com aquela pessoa. Imagina, pegas alguém, quero que você, a partir de hoje, passe a fazer a apresentação do programa. E não uma pessoa que não é de personalidade comunicativa, social, etc. Para eles, aquilo é um assassino de personalidade que você está fazendo. Então, o líder precisa entender as personalidades, precisa entender as pessoas para facilitar tanto a comunicação como na atribuição também de tarefas, de desafios. Não é? Porque cada um é bom na sua área, em função da sua personalidade, em função do investimento que ele faz sobre aquela área. Daí que, nas minhas formações, eu investi um pouco sobre essa questão de entender a psicologia do trabalho e das organizações. Porque sempre tive a oportunidade, em termos de experiência laboral, de liderar equipas. E a liderança exige não só aquela história de que líder nato. Existem, embora discutível, mas um líder, se não for investido com ferramentas de entender um conjunto de elementos que ele tem que agregar como valor, então não consegue. Porque chega a um nível, e hoje, com as lideranças transformacionais, chega a um nível, ele não consegue avançar, bloqueia-se, porque não consegue entender o cenário. Então é preciso fazer esses investimentos. O doutor fez muitas formações, o doutor falou sobre as unidades hospitalares também fez. Gostaríamos de saber na realidade, doutor. O doutor saiu da sua zona de conforto, que é Angola, e foi para o Brasil. Gostaríamos de entender esse processo onde o doutor passou, quais são as dificuldades que o doutor encontrou para se tornar em PhD em enfermagem. Foram várias dificuldades, foram várias. Primeiro que não é fácil deixar o seu país e ter que migrar para ir em outro país, formar-se. Não é fácil, porque você tem que deixar a família, tem que deixar o trabalho, tem que deixar tudo e tem que se acostumar com uma nova cultura e novo processo. Então, só a mudança de um país para o outro, para ir procurar a formação, já é um desafio. É um desafio. Mas eu acho que tudo vale a pena quando nós queremos alcançar o objetivo. Não vale a pena ficarmos na lamentação. Se você quer
algo maior, então tem que aceitar desafios maiores. Eu aceitei o desafio maior de enfrentar dificuldades, que não precisamos detalhar aqui, para chegar a esse topo, não é? Porque você vai encontrar várias dificuldades de discriminação, etc. Você vai encontrar, poderás encontrar. Mas você tem que saber o que você quer, onde é que você quer chegar, qual é a tua meta, qual é o teu foco, qual é o teu propósito. E eu fui com foco, propósito, objetivo e meta. Concluir. Foram 4 anos, aproximadamente, de luta. E eu fui, dessa vez, para estudar e terminar. Infelizmente, consegui, então, defender o meu doutoramento em ciências de enfermagem. Hoje, comecei como técnico auxiliar de enfermagem e, academicamente, cheguei ao nível de doutor na área de enfermagem. Tudo isso porque tive foco, determinação e meta e propósito. Por além disso, Deus também. O doutor fala Nunca com se pode muita esquecer de Deus. paixão, o doutor fala com muita paixão, muito amor, que acaba cativando todos aqueles que ouvem sobre a sua formação. Doutor, o que é que o motivou para fazer enfermagem? Uma vez que esse curso é sobre cuidar de pessoas, velar pela vida do outro, amar o próximo como se fosse o doutor. O que é que o motivou, doutor? Será que existe algo melhor que cuidar do outro? Há uma passagem que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Fecha tudo. Então, isso é que motivou o doutor. Todo ser humano, por além dos propósitos que ele tem, das metas que ele tem, ele nasce para servir. Há quem acha que não pode servir, então não serve. E quando você não se coloca na posição de servir, você não serve na sociedade, não serve em nenhum lugar. Cada um serve da sua forma, na sua família, na profissão, na sociedade onde está emergido, no seu país e no mundo. Você serve de alguma coisa. Então, eu escolhi a enfermagem. O doutor poderia servir noutras áreas, como administração pública, outras áreas, mas por que servir em enfermagem? E vê. A enfermagem, primeiro é que a enfermagem dá várias oportunidades. Primeiro que quando você se forma em enfermagem, tem 4 perfis de saída. Quais são os perfis, quando você doutor? termina a formação, você sai com o perfil de assistência, ou seja, podes trabalhar no ambiente hospitalar, nas clínicas, é um perfil. Assistir diretamente o ser humano, cuidar do ser humano. É um perfil de saída. Outro perfil de saída, você sai como um indivíduo preparado para a docência. Eu também exerço a docência, muitos profissionais de saúde que eles se dedicam apenas à docência. É um perfil de saída do profissional de enfermagem. Outro perfil de saída é a pesquisa. Há profissional, e no Brasil eu vi, que vivem da pesquisa. A vida deles é produzir conhecimento. Ciência é outro perfil de saída. E o 4º perfil de saída é a gestão. Ou seja, se depois percebeu que o foco não era o cuidado ao outro, mas pelo menos tem a oportunidade, por exemplo, de investir na gestão. Ser um gestor, um líder de equipas, alguém que direciona os outros, influencia positivamente os outros para alcançarem os grandes objetivos, tanto pessoais como objetivos organizacionais. Então, a enfermagem dá várias oportunidades e várias saídas. Por isso que você encontrar vários profissionais de enfermagem que muitos trabalham em outras áreas que nem foi a formação básica de enfermagem. Vai encontrar muitos profissionais de enfermagem, por exemplo, trabalhando no Ministério da Educação. Também tem aqueles casos, doutor, que pela enfermagem ter muitas saídas, as pessoas já não estão a fazer enfermagem por amor, estão a fazer pelas oportunidades que o curso de enfermagem tem. Qual é o conselho que o doutor deixa para essas pessoas? Esta questão que levantas é muito importante. Não basta escolher uma profissão por uma questão financeira, de oportunidade financeira. É preciso gostar da profissão. Porque há um estudo, depois podemos falar um pouco sobre o meu livro,
que eu publiquei, onde eu falo da síndrome da burnout, que é o esgotamento profissional, é o desgaste profissional. É uma despersonalização que a pessoa depois manifesta no exercício do cuidado ao outro, né? Da profissão. E não gostar da profissão, apenas gostar dos benefícios da profissão, uma das consequências é que você será um doente na profissão. Por isso que você tem que escolher o que você gosta. Quem faz a enfermagem por gosto, como nós, você quando olha, por exemplo, o doutor Adão, olha o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, doutor Eduardo Caiangula, você vê um brilho. Por quê? Porque ele gosta da sua profissão, ele faz com amor. Nós que fazemos a enfermagem, porque gostamos, amamos, crescemos nela, fazemos diferente e somos vistos mesmo socialmente como profissional com alguma qualidade. Agora, quem se coloca nesta profissão sem ter gostado da profissão, sem ter amado a profissão, apenas seguiu questões financeiras, primeiro não prospera, porque quando o primeiro foco é o dinheiro, você não prospera. O primeiro foco deve ser trabalho, dedicação, servir, fazer bem, e depois a consequência são os benefícios. Ou seja, depois as coisas começam a vir como consequência. Na minha vida tem coisas que estão a vir como consequência. Não foi a primeira opção. A primeira opção foi fazer bem a docência, foi assistir bem os doentes, e como consequência depois vêm as oportunidades que vão se abrindo no reconhecimento daquilo que você faz bem. Então, aqueles que vão já com a ideia de ir buscar já o benefício e não a dedicação na profissão, esses depois acabam mal. Depois é que falam mal da profissão, fazem maltratos doentes, são frustrados. Então se torna um mal de saúde pública. Eu considero um mal de saúde pública ter um profissional frustrado no ambiente de trabalho. Apesar de outros fatores que podem vir influenciar a esse comportamento. Né? Quais são os fatores, doutor? Não, com fatores, condições de trabalho. Por exemplo, se um profissional for submetido a um ambiente de trabalho sem condições, com certeza ele pode desenvolver doenças psicológicas. Isso é uma consequência que pode advir de falta de condições no ambiente de trabalho. Que esse é um grande desafio também que, em alguns contextos, nós temos que trabalhar. Está bem, doutor. Doutor, o ano de 2024 está a terminar. Faltam horas para o ano de 2024 terminar. Qual é o conselho que o doutor deixa para todos os profissionais e estudantes de enfermagem para o ano próximo, 2025? O grande conselho que eu deixo para 2025, primeiro é que cada um de nós precisa ver se é a mesma enfermagem que quer. É o primeiro desafio. Cada um tem que ver se é a mesma enfermagem que quer. E aqueles que chegaram à conclusão que é a enfermagem que quer, então invistam toda a energia que você tem para a enfermagem. Invistam todo o amor que vocês têm para essa profissão nobre. Porque essa é uma das profissões mais nobres do mundo. É uma das profissões mais bonitas do mundo. Você não imagina o que é você receber um ser vivo. Você assistir ele a nascer. Você não sabe o que é administrar um medicamento a um doente e no final ele dizer agora estou sem dor. E você observar o indivíduo que veio com dor, no final terminar com um sorriso no rosto. Você não sabe o que é receber alguém cheio de medos do ambiente hospitalar, você lhe transmitir uma energia positiva e ele entrar numa sala de bloco operatório e depois, quando recuperar, ele dizer uau, obrigado por tudo. Então, essa é a primeira meta. E o outro desafio que nós temos é o desafio de nós todos estarmos unidos, as classes de enfermagem estarem unidas, os profissionais estarem unidos, pensarem mais em aspectos positivos sobre a profissão, porque você falar mal da sua própria profissão, estás a prejudicar a si mesmo. Então, olhar nos aspectos positivos da profissão e encontrar ambientes próprios para partilhar ideias, partilhar projetos, para que junto possamos tornar a enfermagem cada vez melhor. E esta melhoria da enfermagem cria impacto positivo na valorização dos profissionais, assim como também o bem
de assistência para a comunidade e a população angolana de uma forma geral. Desejar um ano novo próspero, cheio de oportunidade. Para quem não terminou, está na luta da sua defesa de monografia, possa defender, possa receber o seu diploma, possam ter todos oportunidade de emprego e que aqueles que já exercem a profissão possam ser promovidos, os salários melhorem, e esse é o desafio que nós temos para os próximos anos, e todos estarmos juntos para uma enfermagem melhor, porque o nosso lema é todos juntos fazemos a enfermagem crescer. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Muito obrigada por essas palavras maravilhosas. Aprendemos muito e muito bem. Esperamos ter o doutor noutras oportunidades, porque o doutor tem muito a nos ensinar. Estou emocionada, doutor. Fiquei tão emocionada com essa história que o doutor acabou de nos contar sobre a sua vida. Palavras dedicadas para todos os profissionais de enfermagem. Vamos todos lutar. Assim foi a estreia do nosso programa Podcast Enfermagem em Foco. Numa entrevista super animada, baseada de conhecimento, baseada também de outras oportunidades que nos colocaram aqui, de termos formações ao vivo para todos que não têm condições ou encontram dificuldades para então participar de cursos. A todos desejamos um Feliz Natal, não, o Natal já passou, um Feliz Ano Novo, que Deus possa ajudar e abençoar todos aqueles que têm planos e objetivos, que Deus traga oportunidades, valorização do vosso trabalho, que tudo corra bem na vontade dele. Nos despedimos com muito amor no coração e esperamos por ti na próxima edição. Até já e beijos, beijos.